Olá e bem-vindo para mais um Como Talk. E hoje eu estou aqui com a doutora Daniele Clímaco, que é pneumologista e especialista no sono. Daniele, me conta um pouquinho, como é que você, vamos dizer assim, despertou o desejo de se tornar especialista do sono? Como foi o começo da sua trajetória? Olá, Arthur. Muito bom estar aqui nessa oportunidade para a gente trocar, né? Trocar experiência, trocar ideias e, quem sabe, aí inspirar pessoas que possam nos escutar, né? Profissionais da área de saúde, médicos, estudantes que estão aí nessa decisão do que fazer. Eu sempre digo assim: faça todo o seu curso deixando os caminhos abertos para o aprendizado e de qualidade com excelência. Nesse caminho, a gente vai, esse propósito, né, ele vem também em movimento na sua direção. Então, fazendo visitas em hospital aqui da região da cidade, eu encontrei aquele encantamento pelos distúrbios respiratórios. E aí, meu primeiro passo foi assim: eu quero realmente a área clínica, a clínica médica, e a pneumologia foi o meu primeiro passo. Mas decidi sair da cidade de Recife, fui para São Paulo, para justamente ampliar os horizontes, né, de mais aprendizagem, de outro local, com outras oportunidades. E aí, nos distúrbios respiratórios, eu fui ali captada pelo sono, porque uma grande fatia da medicina do sono é dos distúrbios respiratórios do sono. Então, depois de ter feito a clínica médica, a pneumologia, lá no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, eu fui e coloquei o pé no Instituto do Sono, em São Paulo, onde definitivamente eu vi que casava ali com o meu desejo de promoção de saúde. Então, isso que mais me encantou no sono é que a gente não tem como produzir, viver, respirar sem dormir bem, né? Então, isso eu vi que realmente me encantou muito, a oportunidade de promover saúde promovendo sono. E ali eu fiquei por mais um tempo na especialização em sono e voltei aqui para Recife, onde imediatamente eu me liguei à residência, ao ensino da residência. Você hoje é preceptora, né, Isso. da residência de medicina do sono. Isso, inicialmente na preceptoria da pneumologia, que faço parte até hoje, aqui no Hospital Otávio de Freitas, que a gente tem uma residência pela Secretaria de Saúde, na formação de novos médicos. Isso é muito bom, porque é uma aprendizagem contínua, né? Quanto mais a gente ensina, a gente aprende mais ainda, né? É bidirecional essa relação. E há 8 anos foi lançado o desafio de iniciar a residência em medicina do sono. E assim eu faço a coordenação clínica dessa residência. Hoje eu conto com colegas que apoiam, porque é uma área multidisciplinar. Então, a residência em medicina do sono é abrigada dentro da pneumologia e a gente dá assistência ao paciente com distúrbios respiratórios do sono nessa residência. Então, hoje, o nosso estado atende mais de 1.500 pacientes com o CPAP, que é a terapia positiva para a apneia do sono moderada grave. Nós conseguimos atender esses pacientes com uma experiência grande a nível nacional, porque isso é um serviço conhecido nacionalmente por essa grande assistência e atrelada ao ensino. Então, essa foi, resumidamente, né, a minha trajetória inicial para ficar na medicina do sono, voltar para a cidade e entender que eu precisava divulgar a importância do conhecimento, do saber sobre o sono entre os profissionais de saúde. Porque é interessante, Arthur, eu fazia algumas visitas na UTI, né, paciente internado, e a gente sabe que a obesidade é um grande desafio, e principalmente no pós-pandemia, o distúrbio alimentar mesmo, a ansiedade, passou a ser um grande desafio. Então, a gente começou a ver pessoas realmente muito acima do peso, mais do que antes. E a obesidade aumentou. Pacientes aumentando 20 a 30 quilos no período da pandemia. As pessoas ficaram restritas, com menos movimentação, e a gente sabe que a alimentação, a comida, ela pode ser aí um escape, né? Um escape. E isso, muita gente usa, né? Como escape. Você tem falta de alguma coisa e acaba tendo excesso na alimentação. Uma compensação. Uma compensação.
bem falada a palavra. E o ganho de peso tem uma relação muito próxima com o que a gente chama aí da apneia obstrutiva do sono, que é, vou dizer, o carro-chefe dos distúrbios respiratórios do sono. E essa patologia, né, ou essa doença mesmo, ela interfere por demais na vida, na qualidade de vida dessa pessoa. E ela é democrática, desde a criança até o idoso. Então, mais de 30% da população tem apneia do sono e o pior, nem sabe que tem. Só dorme mal. Dorme mal. Não se sente recuperado de manhã, sem energia. Geralmente ronca alto, tem paradas respiratórias à Isso, noite, né? incomoda. Que é o que caracteriza a apneia, né? Incomoda a quem está junto, né? Tentando dormir junto. E o aumento de risco de adoecimento, risco cardiovascular, com maior chance de AVC, maior chance de infarto, hipertensão arterial sistêmica, 30% dos pacientes hipertensos têm apneia do sono. Praticamente está ligado, né? Uma coisa Aí o que eu digo a você é uma coisa bem importante, eu que lido muito com o ensino e com a assistência junto, que eu acho que isso que é bacana, eu gosto da assistência e atrelar isso ao ensino é melhor ainda. É que esses pacientes, eles estão em vários consultórios médicos e esse diagnóstico, ele não está sendo dado num tempo, vamos dizer, bom para esse paciente, que ele não tenha tantas consequências clínicas por uma doença não tratada antes, no tempo bom. Então, assim, visitando alguns pacientes que eu estava comentando, né? Alguns pacientes em hospital, em UTI, entendendo, nossa, ele tem apneia do sono, tá desaturando, só se desliga o monitor aqui, porque a saturação cai, o monitor apita, alguém vai lá e desliga. Mas a atenção para o tratamento da apneia do sono é pouco reconhecida. E aí, essa bandeira, né, voltando dessa formação, há quase 20 anos, né, que eu já voltei aí com essa formação, foi uma caminhada, como a gente estava conversando, é uma jornada de construção. Você fala, isso aqui tem apneia do sono, precisa do CPAP. Não, sabe, o pouco valor dado a isso pela falta do conhecimento. Então, quanto menos a gente conhece, menos valor se dá. Então, a divulgação do conhecimento é extremamente importante para que esse paciente, afinal de contas, quem vai ser o mais beneficiado é o paciente, possa ter seu diagnóstico e tratamento mais assertivo nos consultórios médicos por onde ele passa. Então, eu falar, é um conhecimento do especialista? Eu penso que não. É um conhecimento que eu, como especialista, devo divulgar. Porque é tão frequente os distúrbios do sono, de um modo geral. Vou falar da insônia, olha que insônia pode estar coexistindo com a apneia do sono em 60% dos casos. A gente chama isso de comisa. Andam de mãos dadas. Que é a insônia comórbida com a apneia do sono. Só que se ele eu não durmo bem, e ele vai num consultório de clínico, geriatra, neurologista, psiquiatria, quem não dorme bem frequenta vários consultórios. E ele recebe um medicamento só para dormir, sem tratar a apneia do sono, 60% pode coexistir. Então, imagina que ele vai só descer uma espiral descendente de piora clínica. Porque os medicamentos que alguns usados e que não são adequados, eles vão piorar a apneia do sono, que são sedativos, que levam a maior hipotonia muscular, piora da apneia do sono, piora da hipóxia, piora global da saúde cardiovascular. Por conta do medicamento. Isso. Mas não se recupera. Mas a vigília é péssima. Então, a sua vigília, a sua produtividade, ela deve começar na hora que você decide dormir. Desde a hora que você decide dormir, você, o paciente de vocês, os médicos que podem estar nos escutando, para a gente ter uma vigília atenta, produtiva, com bem-estar nosso e de quem nos atende, começa com o sono. A gente não dorme à toa. Nós fomos feitos para ciclar. Claro, escuro, sol, lua, sono, vigília. Verdade. Me diz uma coisa, e você falou da apneia do sono, né, que é uma causa muito comum, né, de um distúrbio de sono, mas quais são as principais queixas que os seus pacientes chegam no seu consultório? Quando ele chega dizendo o quê? Sonolência excessiva, batendo carro, multa por avançar sinal, motorista que já
Tem um motorista de ambulância que bateu o carro com uma ambulância, com um paciente dentro. Dormiu dirigindo. Então, a sonolência, o sono vai invadir a vigília. O paciente que tem apneia, principalmente moderada grave, ele vai ter o sono fragmentado. Então, o sono vai invadir a vigília, dirigindo, conversando com alguém. Por exemplo, isso aí já é um caso, vamos dizer, um pouco mais extremo, né? Ele dormiu dirigindo, já deve estar num nível de cansaço muito alto. Mas isso já se apresenta muito antes. Muito antes. Né? Você já começa a notar que você não está tão bem descansado, bem recuperado, sua atenção diminui, sua memória diminui. A sensação de sono não a irritabilidade aumenta. Né? Não tem paciência, fica irritado mais facilmente. Facilmente pode ter burnout, que é o esgotamento físico e emocional relacionado às atividades de trabalho. Então, o sono ele é preventivo em relação ao burnout. Muitos colegas devem estar se identificando bem, né? Muitos médicos que não dormem bem, não têm, né, o ciclo bem estabelecido por conta de plantões, então é aquele sono quebrado, no meio da noite tem que estar acordando, aí dá um plantão de 24 horas, larga no outro dia de manhã, não dormiu direito, também não consegue dormir direito durante o dia, né, em tese, para descansar, fica nesse ciclo. Principalmente eu acredito que quem ainda dá plantões, né, quem ainda é plantonista, vive nesse ciclo quebrado. Né? Muitas vezes tem que estar estudando, estuda a madrugada adentro, porque é a hora que está mais silêncio, é a hora mais realmente de você se concentrar melhor, mas aí também já atrapalha o seu ciclo. Eu acho que muitos médicos que estão assistindo a gente aqui devem estar passando por isso também. Né? Eu fui recentemente falar sobre sono numa faculdade de medicina e falei sobre a escolha de dormir para aprender. Então, aqueles viradas de madrugada para estudar, para aprender, e aí plantão também, a sedimentação da memória, ela acontece durante o sono. A transferência de memória de curto prazo para longo prazo, então é necessário dormir para aprender, assimilar aquele conhecimento que se estudou. E é muito fácil ver que, desde os estudantes, eles estão dormindo menos. A gente tem um desafio mesmo de estudar muita coisa em muitas vezes pouco tempo, mas procure preservar esse horário de sono o máximo que puder. E recentemente, você falando isso, a gente fez um levantamento no hospital, que foi motivo do TCC de uma das residentes, investigando os residentes do hospital das várias áreas clínicas, cirúrgicas e clínicas, a urologia, cirurgia, clínica médica, perguntando sobre o sono. E foi incrível a resposta, assim, mais da metade dos investigados estão, durante a residência, dormindo pouco, uma quantidade reduzida, então a gente sabe um limite aí, menos de 6 horas é um tempo bom de sono, de um modo geral, pode ter variações individuais, mas algo mais, são jovens e usando medicamento para dormir e medicamento para ficar acordado. Aí faz uso, já passou então do café e do energético, já usam outras coisas, né? Mas assim, medicamentos que têm seus efeitos colaterais. E são médicos em formação que precisam, como todos em formação e médicos já de muito tempo, que precisam ter clareza de raciocínio para decisão em emergências, em procedimentos cirúrgicos junto a pacientes. Então, isso foi bem importante a gente ter essa coleta de dados e mostrar, olha, a gente precisa ter uma ação sobre sono, sobre o por que dormimos. Tem até tem muitos livros publicados sobre isso, né? Um grande pesquisador americano que é Por que dormimos? Não é à toa. A gente tem toda uma regulação hormonal. A criança, quando dorme, o pico de hormônio de crescimento é no sono, é um pico mesmo. O GH, que é o hormônio do crescimento, o pico. Então, hoje em dia, tem muitas crianças que tomam o hormônio do crescimento, mas estão dormindo pouco. Por conta das telas, né? Muita exposição à tela, menos tempo de sono. Então, a gente vê que preservar tempo de sono e qualidade dele, ou seja, eu durmo bem. Aí você me perguntou, que queixas esse paciente com apneia do sono pode ter? A queixa do ronco, alguém está reclamando que ele está fazendo barulho dormindo, e a nossa respiração deve ser harmônica com o sono, um não deve atrapalhar o outro. Cansado, sonolento, pressão alta, porque quem tem apneia do sono tem uma chance enorme de ter hipertensão arterial sistêmica,
Por quê? Porque não tem um repouso cardiovascular esperado durante o sono. Durante o sono. A gente tem que ter o descenso aí da pressão arterial, ou seja, o parasimpático que vai subir mais, porque o simpático vai reduzir, ou seja, reduzir frequência cardíaca, pressão arterial noturna. Só que quando isso não acontece, passa a impactar a vigília, a ter hipertensão diurna mesmo. E a gente vê esses pacientes com hipertensão de difícil controle, e hoje o cardiologista sabe disso, que o paciente hipertenso de difícil controle tem que fazer uma polissonografia, que é o exame que vai dar diagnóstico dos distúrbios, de uma boa parte dos distúrbios do sono. E a apneia do sono vai estar aí. A coisa boa pode ser feita no domicílio. É tanta gente. É verdade. É tanta gente com apneia do sono, e isso eu defendo muito o exame domiciliar, faço. Leva a maquininha para casa. Leva para casa. Ele monta. Então, assim, eu tenho esse protocolo, tá? Já estabelecido. Tenho um protocolo estabelecido, que é a polissonografia domiciliar, porque dorme no leito da sua casa. Tem um paciente que fala, olha, para dormir fora de casa, é complicado. Não ia. Já não dorme bem em casa. Tinha queixa há muito tempo, 5 anos. Eu tenho um relato de um paciente que saiu do laboratório de sono e só 7 anos depois, que foi quando eu consegui colocar a respiratória em casa, a apneia gravíssima, ele já tinha batido o carro, já estava sem dirigir. E ele fez o exame no domicílio. E desanda global, viu? Porque não tem ânimo para brincar com o filho, não tem ânimo para relacionamento, não tem produtividade no trabalho. Não consegue e a estudar, não consegue se concentrar. Saúde em risco. Saúde em risco. Verdade. A gente deve ter médicos. Eu tive uma experiência, Arthur, marcante, que foi receber um equipamento da polissono, né? Que é a polissono tipo 3, que a gente fala, que é essa domiciliar. E esse paciente relativamente jovem, ele infartou no final desse exame. Foi mesmo. O aparelho não voltava, a apneia grave, e infelizmente aconteceu isso. Uma apneia grave porque dessatura muito. A oxigenação cai, o estresse cardiovascular é grande, e ele fez um evento. No final do exame. Mas a gente vendo, assim, ao longo da sua trajetória, a questão do ensino sempre teve muito presente, né? Você voltou da sua temporada, vamos dizer assim, em São Paulo, em formação, e aí praticamente já ingressou na preceptoria da residência, né, Medicina do Sono. Você também lançou, ou é uma das idealizadoras do movimento Café com Sono, né? Que já está indo para a quinta edição. A quinta edição. Eu vou até aproveitar para contar para o pessoal que foi praticamente na época, né, que a gente se conheceu, e Daniele me procurou na época exatamente para startar esse movimento, né, do Café com Sono, que depois iria se materializar como seu curso, que é o Saber Sono, né? E aí a gente começou a conversar, a Daniele também estava começando no digital, não foi? Começando a estudar e tinha comprado alguns cursos. E a gente começou a trocar algumas ideias e debater sobre a viabilidade. E hoje em dia o Café com Sono já virou um movimento, né? Já está na quinta edição agora. Na quinta edição. Muito interessante isso, e principalmente, eu estava falando com você, né, Arthur? Principalmente com alguns movimentos assim, que são bons, eles beneficiam a todos, né? Muita gente querendo saber mais. Então, assim, sair do ambiente hospitalar de ensino, e foi uma pergunta, vamos fazer uma revisão, o assunto tal, vamos fazer fora do hospital, num café. Aí, café com sono, que já é um paradoxo, né? Café pode atrapalhar o sono, mas café com assunto sono. Por que a gente escolheu um final de tarde que não atrapalhasse tanto essa chegada à noite em casa? É tanto evento à noite, tanto plantão, e a gente cuidadosamente escolhe algum final de tarde em que a maioria das pessoas consegue. E a gente está chamando agora alguns convidados de especialidades afins, psicologia, fisioterapia e de especialidades médicas diferentes. E a adesão tem sido maravilhosa. Tem sido muito boa. Por quê? Porque é um momento nosso mais livre de compartilhar conhecimento e experiência. E você também apresenta lá coisas mais práticas, né? São casos Caso reais clínico, do seu consultório, até do hospital, da própria Isso. preceptoria. Então você vai debatendo casos
E as pessoas perguntam, né? Isso, né? Então, e tem vindo, é multidisciplinar, né? Porque É multidisciplinar. são pessoas até médicos e também de outras áreas De da outras saúde, áreas da saúde. né? Que está tendo esse movimento, então. Então você está sendo uma das propulsoras do movimento em prol de um bom sono, né? Em prol de um bom sono. Já que você mesma sentiu isso, né, que viu que os colegas não entendiam muito do assunto e nem davam também a devida importância muitas vezes, e agora, através de vários estudos, você tem visto, né, como o sono está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida. A gente vai encerrando essa conversa por aqui. Foi uma conversa muito boa, Daniela. Muito obrigado por ter vindo, né, por ter participado hoje aqui com a gente e trazer também, né, essa sua bagagem profissional que você tem, que você, né, já está há muitos anos, né, trabalhando na sua área e trazendo qualidade de vida para os seus pacientes. Gostaria só que você então dissesse aqui onde fica o seu consultório, né, as pessoas que se interessaram também, que querem saber mais, fale sua rede social para o pessoal poder lhe seguir. Pois não. Então, eu agradeço a oportunidade, porque eu vejo muito sentido em passar adiante aquilo que a gente sabe. Eu aprendi com gigantes do assunto, né? Viajei, morei fora, e ao voltar, começar a divulgar algo um conhecimento tão precioso, que é o dormir. Porque dormimos e nós médicos precisamos tratar e dar mais atenção ao sono dos nossos pacientes. Os desfechos clínicos serão melhores. Então, meu consultório, ele está ali na Torre Janete Costa, em Boa Viagem, na Praia do Carapiceiro, bem pertinho do shopping Recife. E eu tenho uma novidade, começo a atender também aqui no Centro Médico do Memorial São José. Podem me achar lá também, junto ao grupo do M-Tórax, que isso aí está sendo maravilhoso, porque é entre os pares que a gente vai divulgando também essa expertise mais particular, junto com os colegas, e divulgando mais o sono, porque esse paciente está em todo lugar. Então, também podem me achar no grupo aqui do Memorial São José. As redes sociais é o doutora.daniele Clímaco, com 2 L's, e também o @respira-recife, que é a respirar, né, que é a pneumologia e sono. Então, tem essas 2 redes sociais e vocês podem me conectar por lá. E, por favor, querem dormir melhor? Podem procurar, que eu estou aqui para segurar a sua mão até você conseguir dormir bem. Coisa boa. Ninar até dormir bem, né? Muito bom. Daniela, muito obrigado por ter vindo, mas eu queria que você desse mais uma última informação sobre o Café com Sono e também sobre o curso Saber Sono. As pessoas que se interessaram, eles acham aonde? Lá no meu Instagram, vou repetir, que é o DRA, né, doutora.daniele, com 2 L's, Clímaco. Você vai lá no link da bio e vai estar escrito lá o Saber Sono. Vai te levar para um WhatsApp específico e ali eu já estou ali montando novos cursos de divulgação no Saber Sono, tanto para técnicos, tá, que queiram aprender mais sobre montagem de polissonografia. Então, vocês que têm interesse em sono de diversas áreas, podem ir lá perguntar e as informações vão acontecer. Vai lá no link da bio, que tem o Conecta Bio e o Saber Sono. Perfeito. Muito obrigado, Daniela. Agradeço a oportunidade.